A mulher, eu acredito assim que aquela história da mulher trabalhar, gente, eu falo isso porque eu sou o exemplo vivo disso, né? De trabalhar, de estudar, de empreender, de ajudar e etc. Vamos embora. Só que eu entendi uma coisa. Aquela pessoa construída lá atrás, né? Sempre na autodefesa, na autodefesa, na autodefesa. De tanto eu me autodefesa, eu quebrei. Então assim, eu guardei até um negócio aqui, ó. A responsabilidade de administrar bem a sua casa, Deus deu à mulher. Eu acredito que até pelo fato da mulher realmente ser uma pessoa mais emocional. Então assim, eu conheço também amigos maravilhosos, muito bem sucedidos, que falam também isso. Cara, eu hoje, inclusive tem um amigo nosso, né, meio do Júnior, que uma vez nós estávamos conversando em frente a uma das lojas dele, ele tem uma rede de lojas, aí ele falou assim para nós, foi muito legal isso, ele falou, gente, eu sou o que sou por causa da minha esposa, eu conquistei o que eu conquistei por causa da minha esposa. Eu lembro que eu ainda falei assim, cadê ela para ouvir isso? Você não pode falar isso para nós em secreto, você tem que falar publicamente. Eu brinquei, né? Aí ele falou assim, mas ela sabe. Sabe por que ela sabe, Luísa? Porque assim, ó, eu comecei vendendo de porta em porta. Hoje eu tenho redes de loja, hoje eu sou dono de vários empreendimentos, né, de construção de prédios e tal, mas ela me conheceu vendendo de porta em porta. E teve momentos muito difíceis na minha vida, cruciais, que se ela não estivesse ao meu lado, com a sabedoria, com o discernimento dela, não, você vai vender isso, você vai comprar isso, você vai guardar aquilo, batendo de frente comigo mesmo, eu estava falido. Aí ele ainda falou assim, eu sou um cara bonito, bem sucedido, com um monte de mulher atrás de mim. Teve momentos que eu perdi tudo, eu conquistei tudo de novo, com ela ao meu lado, e hoje, sabe o que eu penso? Qual é a mulher que ficaria ao meu lado, como essa mulher ficou? Primeiro quando eu comecei, depois eu comecei, fiquei legal, quebrei e construí tudo de novo. Ela nunca saiu do meu lado. Sabe qual é a chance de eu arriscar, trocar essa pessoa que não tem preço para mim hoje? É zero. E eu falo isso para ela sabe disso. Eu não falo aqui só para vocês. Eu lembro que quando nós saímos de lá, eu ainda comentei assim com o Júnior, eu falei assim, engraçado, né, como ele falou com a gente, né, porque ele é um cara tão conhecido, né, tão assediado por todos os modos, viu, irmãos, assim, de todos os meios, e todo o tempo, tudo que ele fala, sempre quando ele fala isso, né, porque nós já estivemos junto com ele na loja dele, de alguém soltar uma brincadeira e ele falar, com outras palavras, sobre a mulher dele, e eu falei, engraçado, ele exalta mesmo a mulher dele, ele reconhece que essa mulher foi extremamente importante na construção do que ele tem hoje. E aí eu falei, é mais fácil ela largar ele do que ele largar ela. Você vê nitidamente que como ele fala, a forma que ele fala. E ela é tão despretensiosa, mas ela é tão despretensiosa que dói. Qualquer mulher que não tem sabedoria, que não sabe quem é, sabe aquele negócio de identidade que eu falei? Gente, não teria paz com uma pessoa que nem ele. Então assim, por isso que eu falo, né? A sabedoria da mulher, ela é algo dado por Deus, por isso que ela é tão perfeita, por isso que ela constrói, por isso que ela segura, por isso que ela fortalece, por isso que ela é o que é. O homem, ele pode ter o discernimento, o homem, ele pode ajudar a mulher, o homem, ele pode ser o que for, mas ele nunca vai ocupar esse papel da mulher e a mulher nunca vai ocupar esse papel do homem. E eu acredito que esses papéis trocados é o que está dando resultado hoje do mundo do jeito que ele está. Só que eu me surpreendi quando eu conheci algumas pessoas do meio cristão. E essas pessoas estão passando por problemas iguaizinhos de quem não conhece a palavra. Porque uma vez eu falei isso e é fato, né? Eu falo isso por causa eu tiro por mim. Saber uma coisa não muda nada, não muda ninguém, não transforma nada. Saber. Agora, você fazer aquilo que você sabe é outra coisa. Não adianta nós lermos, sabermos e entendermos, eu sei isso aí. Mas você aplica. Lembra da história do
Eu cozinho, você lava? Nunca mais eu falei. Nunca mais eu falei. No dia que eu ouvi isso, nunca mais eu falei. Talvez o Júnior nem tenha percebido isso. Eu não deixei de fazer para ele perceber. Porque uma coisa também eu entendi, viu? Nada que nós fazemos para o ser humano, nada, e isso é em todas as categorias, se você esperar. Irmãos, nós precisamos ser honestos, né? Quantas coisas as pessoas esperam da gente e nós não entregamos? É só você pensar assim. Não vou entregar também. Quando reconhece, sucesso internacional. Quando não, é o normal. Esse é o normal. Só que eu acho e acredito nisso, acho não, vou corrigir, eu acredito que tudo que você planta, você colhe. Então, se você plantar, você vai colher. Aí você precisa crer. Plantou, colheu. Eu plantei a sabedoria, eu plantei a obediência. Se não vier daqui, vai vir daqui. Acabou. Nós precisamos acreditar nisso, nós não fazemos. Nós não cumprimos, esquece. Porque o ser humano, ele é de recompensa. Blindagem familiar. O objetivo é trazer o entendimento para nós dentro do padrão de Deus. Olha que interessante isso, padrão de Deus. Ou seja, então existe dois padrões, o nosso e o de Deus. Cuidar da família é tão importante que Deus deixou como mandamento. Ao contrário do que acontece na sociedade atual, onde as pessoas estão cheias de direito e responsabilidade zero, que é aquela história que eu falei, eu faço, ele não reconhece. Ah, eu faço para ela, ela não reconhece. Então vamos lá, esse é o seu padrão, né? Vamos entender que esse é o seu padrão, não é o padrão de Deus. A Bíblia fala que quando nós não cuidamos dos nossos, nós negamos a fé. Agora olha que interessante, nós achamos que nós negamos a fé só quando alguém fala, você crê em Jesus? Creio, graças a Deus, não neguei a minha fé. Acredite. Olha como esse negócio é sério. Está lá em Timóteo. Se nós não cuidamos dos nossos, nós negamos a fé. E Deus leva isso a sério. Aí nós ficamos todos enrolados. Você percebe que o meio de campo não tá circulando o jogo. Você percebe que vai ficar no 0-0 mesmo. Porque Deus nunca vai mudar para poder favorecer ninguém em nada. É aquela história que eu falei. A mulher, a história do vendedor. Você quer vender, limpar a loja e atender o telefone? Legal, lindo, sucesso. Você é o melhor funcionário da empresa. Ouse a fazer esse negócio do seu jeito. Eu não atendi ninguém, mas pelo menos eu lavei a loja, eu atendi o telefone. Esquece isso. Então assim, primeiro faça o que é para você a sua obrigação, o que Deus estabeleceu por certo. As outras coisas você tenta. Até porque se você não conseguir fazer as outras coisas, ninguém vai te cobrar. Eu acredito que Deus se preocupa muito com família, porque quando eu comecei a estudar sobre esse negócio dos relacionamentos, Deus falou para mim assim, no meu coração, sobre essa passagem aqui, quem não cuida dos seus, nega a fé. É pior do que o ímpio. Então, como que Deus, que preza pela palavra dele, para cumprir, como ele pode fazer você prosperar se você quebra um princípio que ele mesmo estabeleceu? Então você quer montar a empresa, você quer ser o melhor gestor, o melhor empresário, o melhor empreendedor, o seu produto ser o melhor, as pessoas amarem a sua empresa, e Deus olhando para você e falando, gente, a sua casa, e a sua casa?
vai ficar secando gelo. Irmãos, eu sequei gelo muito tempo, viu? Eu sequei gelo muito tempo, não foi pouco. E eu lembro quando caiu a minha ficha, foi quando eu tive a triste conclusão que eu falei, era só ter feito do jeito certo de Deus e não do jeito certo da Luísa. É aquilo que eu falei, saber não resolve nada, não muda a vida de ninguém. Três coisas para nós guardarmos definitivamente, embora já foi falado na igreja, falado na internet, falado onde você leu alguma coisa a respeito, falado Luísa, falado qualquer coisa. Falta de perdão, irmãos, não te faz prosperar. Deus não fala que nós precisamos pedir perdão somente se nós acharmos que temos que pedir. Você vai lá, trabalha, estuda, mas não se preocupou em saber quem está ofendido com a sua pessoa. Por isso que a Bíblia fala que a porta é tão estreita. A gente acha que é estreita só para entrar no céu. É estreito para tudo, irmãos. Estreito para você ser feliz, nos relacionamentos. Estreita para você entrar no céu mesmo, literalmente. Estreita para você conquistar na terra e ser próspero. Esse negócio de não dormir intrigado com o cônjuge, isso parece até uma piada quando fala, né? Todo mundo ri quando fala isso. Como isso é sério? Como isso atrasa a vida, como isso atrasa a bênção, como isso amarra negócios. A pessoa estava com a mão no telefone, irmãos. Ela coloca de novo no gancho. Porque existe mesmo um mundo espiritual por trás de tudo que nós fazemos. E se nós conhecemos, pior ainda. O ímpio, ele não consegue entender quando as coisas não rolam. Mas nós sabemos, então pior é. E quando fala para nós não descontar as nossas frustrações nos de casa, irmãos, isso também é muito sério. Porque às vezes nós temos que realmente pedir para Deus, Senhor, eu preciso de equilíbrio emocional, eu preciso de domínio próprio. Não tá legal, tá difícil para mim esse negócio aqui. Só que eu sei que se eu espirrar isso aqui na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos que são tesouros para Deus, existe um bloqueio espiritual aí e não prospera. Não prospera mesmo, isso é fato. Porque assim, se Deus está dizendo que Ele está preocupado com os seus relacionamentos, Deus está dizendo que Ele está preocupado com a sua alma, com as suas emoções. Então Deus não vai fazer você prosperar em cima de ninguém, irmãos, que lá no fundo, essa pessoa, você está sendo causador dela não prosperar. Porque uma coisa é verdade, né? Uma pessoa quando ela está profundamente triste, profundamente raivosa, profundamente perturbada, como uma pessoa dessa prospera? Como que ela consegue ter boas ideias? Como ela consegue falar bem com as pessoas? Como ela consegue, se ela estiver estudando, como que ela consegue prestar atenção naquilo que ela está aprendendo e absorver? Então você causando isso na vida de alguém, dessa pessoa, seu, como é que você vai prosperar? É que é aquela história que nós falamos, né? Existe o padrão de Deus e o nosso padrão, né? Cumprir o seu propósito começa pela família, porque a Bíblia fala que ele é o seu primeiro ministério. Se ele é o primeiro ministério, todos os demais são secundários. Então, assim, o grau de importância para Deus importa e muito. Para nós pode não importar. Eu vou me importar melhor com a minha empresa. Sim, porque lá pelo menos as pessoas me respeitam, meus funcionários me tratam bem, aqui em casa todo mundo me trata de mal a pior. Lamento lhe informar, corrige esse negócio aí na sua casa, porque você pode viver a 8ª maravilha do mundo lá na sua empresa. Se estiver vivendo, isso tem tempo para acabar, porque você está quebrando princípios. Eu já ouvi pessoas falando isso. Por mim eu nem voltava para casa, eu ficaria trabalhando aqui 30, 40 horas. Só que essas pessoas que eu conheço, impressionante, elas sempre têm uma história de golpe para contar. Sempre tem. Ou do sócio, ou do funcionário que estava roubando, ele descobriu.
ou de um parente que ele ajudou na empresa e deu ruim para ele. Sempre tem uma história de golpe, irmãos, para você ver que esse negócio não rola. E eu fiz uma folhinha à parte aqui, porque essa daqui sempre é o grande finale de Deus, eu falo. Não foi um papo 100% empresarial no âmbito de dinheiro, espécie. Mas eu, Luísa, por ter passado algumas coisas na minha vida hoje, eu entendo que o dinheiro, ele realmente é uma ferramenta extremamente importante, ele resolve muitas coisas. Mas eu, Luísa, me deparei em momentos da minha vida que o dinheiro não era absolutamente nada. Quando se tratou de paz, quando se tratou de família, quando se tratou de saúde. Então aqui não é mais uma história que eu estou contando, e nem sobre um terceiro, estou falando Luísa. Eu gostaria de ter tido o coração que eu tenho hoje, nos meus primeiros relacionamentos, nos meus primeiros negócios, nas minhas primeiras amizades. Eu não tive, eu as perdi, e eu sinceramente não tenho fé que eu poderia novamente ter essas coisas ou essas pessoas na minha vida, porque existe um tempo para todas as coisas, a Bíblia fala. Esse é o tempo de hoje. Então eu preciso aprender a plantar hoje para semear amanhã. O passado, se nem Deus lembra, você está fazendo o que lá? Se nem Ele, sendo Deus, lembra. Então assim, eu estou falando como eu falei para o meu filho. Quando as pessoas falavam alguma coisa para mim, que era do meu jeito, sobre a minha ótica, sobre o padrão Luísa, eu não aceitava. E eu falava isso de uma maneira muito educada, viu, irmãos? Não pense vocês que eu era mal educada e grosseira. Não, não, não. Eu simplesmente blindava aqui e acabou. A famosa historinha de que quem não aprende no amor aprende na dor, isso é fato. Eu acredito que Deus, Ele é tão lindo porque Ele é simples. As pessoas que tentaram me ensinar não eram pessoas PhD em nada. Nós temos que tomar cuidado com o orgulho, que as pessoas acham que orgulhosa é só aquela pessoa que anda de narizinho em pé e não fala com o vizinho. Ô, irmão, se fosse isso, se fosse tão simples assim. A partir do momento que você olha para uma pessoa e você não acha que ela tem que te falar nada, ou que você sabe muito, isso é orgulho. Uma vez Deus falou isso para mim, que isso era orgulho. E aí, como Deus, como um pai maravilhoso que é, Ele começa a tirar o videogame, não deixa você sair, não deixa você participar das festinhas, coloca você de castigo, até uma hora que a sua consciência bate e você fala, realmente eu estou sendo mal criado, preciso aprender. No meu caso foi assim. É o famoso silêncio vale ouro, irmãos, também. Para nós mulheres isso é muito difícil, porque a mulher fala pra caramba, a mulher fala, é da natureza da mulher falar. E o diabo, ele sabe disso. Então ele vai usar essa ferramenta para destruir primeiramente a mulher e depois a família, porque ele sabe o poder que tem na mão da mulher em relação à família. Eu gostaria de ter aprendido isso que eu estou falando para vocês antes, não só pelo fato de não ter magoado as pessoas, mas porque é muito legal você viver uma coisa de verdade quando a Bíblia fala para você viver. É que nem sempre é assim, nem sempre é assim. Eu ouvi uma frase e se fosse outros tempos, e realmente eu ia falar que blefe isso aqui. Mas para mim fez todo sentido. Uma pessoa falou assim, mulheres, recuem.
Já pensou, irmãos, ter que ouvir um negócio desse pleno século XXI? Nem precisava falar, né? Mulheres, recuem. Sabe por que a maioria dos casamentos estão acabando? Isso não é informação do IBGE não, irmãos. Isso que eu vou falar aqui são informações de advogados de família que está sempre conversando, batendo papo e contando o próximo divórcio que ele fez. Porque além de eu ter na família, tem amigos que são. Porque as mulheres, elas literalmente estão competindo com os homens, com os próprios maridos. Mas assim, não é mais sutil, tá? É aberto isso. E na verdade, irmãos, vai contra tudo aquilo que a Bíblia fala, porque o homem, ele não... Gente, a mulher, ela não nasceu para competir com o homem. O homem não compete com a mulher. Biblicamente falando, o homem, ele nasceu para proteger a mulher. Como é que você protege alguém que você afronta? A mulher, ela agora pegou um estilo, meu corpo, minhas regras, mas não é só nisso aqui. É nisso e nisso. O homem, e vou generalizar, na verdade, os homens não estão dando conta disso aí. Eu já ouvi cada absurdo. Uma vez eu até contei para o Júnior, que estavam 3 rapazes, muito bem sucedidos, donos de uma marca super conhecida aí no mercado. Que vergonha. Eu falei para o Júnior, eles não são casados, não querem casar. Não quero ter um outro homem dentro de casa. Uma coisa é o meu avô falar isso. O susto, né, das gerações. Agora, da sua própria geração, tá dando muito errado esse negócio, gente. A mulher, ela tem que... Eu sempre falo que a mulher tem que deixar de ser feminista e começar a ser feminina. É aí que está o grande erro. E eu falo, infelizmente, eu sei que as minhas amigas que vão assistir isso aqui vão ficar bravas comigo, porque elas sabem que cada um conhece o seu próprio comportamento, né? E algumas são. E eu falo, você é feminina. Você deixa de ser feminista. Porque eu vou te falar uma coisa. A mulher pode até falar, eu não preciso de homem para nada. Tá bom. Se nós estivermos falando de trabalho, né, se nós estivermos falando de dinheiro, pode até ser, realmente, né? Agora, olha que detalhe. Se a mulher quiser ter um filho, querida, você pode não casar, você pode não querer se relacionar com homem nenhum, mas você vai lá no banco e vai comprar. Então essa frase, eu nunca vou precisar de homem para nada, aí ela já caiu por terra aí fica bem feio. Se falar essa frase e aparecer grávida, gestante, então, eu estou falando isso até porque... Luísa, por que você está falando isso, finalizando assim? Porque eu realmente, irmãos, estou preocupada. Estou mesmo preocupada com as conversas que eu ando ouvindo de mulheres maravilhosas, extraordinárias, inteligentes, empresárias, mas estão perdendo a linha, estão perdendo casamentos, falindo empresas, porque normalmente eles são donos. E tem um detalhe.
Nós somos responsáveis, nós cristãos somos responsáveis em falar a verdade, em ensinar o que a Bíblia diz sobre estas coisas. Então já não é mais a palestra que a Luísa está dando, ou a forma que a Luísa vive, ou as experiências da Luísa. É que eu, Luísa, como cristã, conhecendo a verdade, e essas pessoas estão ao meu lado, essas pessoas de alguma forma elas estão próximas a mim. Então assim, eu falei isso e até anotei para não esquecer. A mulher nunca pode esquecer quem é ele, quem é ela e o plano que está inserido por ele na vida dela. A mulher, eu ouvi uma mulher, para finalizar, esses dias na rede social, não vou citar nomes, mas ela falou o seguinte: o meu marido, ele é tratado como rei dentro da minha casa. Irmãos, quando ela falou isso que eu vou dizer aqui, eu ainda pensei assim, começou tão bem, mas aí é ela, né? Depois eu lembrei, é ela. Tá. Ela falou assim: o meu marido é tratado como rei dentro de casa. Porque olha, mulherada, essa história de vocês, o homem apontar lá na porta e vocês, tira o sapato, não tem louça na pia, olha essa toalha. Peraí, ela falando, tá, irmãos? A minha casa é o castelo que ele tem que ter prazer de voltar todos os dias. Eu preciso que ele esteja se sentindo dentro da casa dele, feliz, confortável, amado. Sabe por quê? Para garantir isso, porque ele, quando eu o trato assim, ele trabalha bem, ele trabalha feliz, ele produz 3 vezes mais. Adivinha quem é a beneficiada? Então, mulheradas, tenham sabedoria, aprendem a tratar bem os seus maridos, fazem dele um príncipe, que ele vai te fazer uma princesa, porque você quer que seu marido seja, você maltrata o seu marido e depois acha ruim que ele te trata como bruxa. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu ainda brinquei e falei, ela começou tão bem. Nós somos adultos aqui. Ela blefou essa mulher? Eu não acho que ela blefou. Essa é a realidade dela, tá, irmãos? Ela vive isso, é uma pessoa, não vou falar o nome porque, ai meu Deus, né, já viu. É conhecida e muito bem sucedida. Mas falou assim, eu fiquei pensando, não exatamente com ponto, vírgulas e exclamações ali da frase dela. Eu não assinaria embaixo. Mas é a ideia que ela tem, gente, ela não é cristã, ela não conhece princípios, ela não conhece a Bíblia. Tá? Fique claro aqui. Mas olha que interessante, ela entendeu. Ela não fala, irmãos, se sempre foi assim, tá? Eu não sei se isso é alguma coisa que aconteceu, né? Não sei, isso ela não fala. A única coisa que Luísa, cheguei à conclusão é: se ela vai ganhar esse jogo, eu não sei. Que ela vai fazer gol, eu não sei. Mas que ela entende bem do jogo, ela entende. Porque ela entendeu que ela precisa ser o quê? Parceira. Vai vendo? Você só dá aquilo que você só recebe aquilo que você dá.
Vamos lá. Ela está plantando, então ela colhe. E ninguém está enganando ninguém. Porque, graças a Deus, pelo menos, ela é casada. Literalmente casada. Então é assim. Sabe aquela historinha quando alguém está montando uma empresa, aí o seu segmento é o mesmo, só que você não concorda muito com a forma que aquela pessoa está fazendo aquele segmento? Você fala, eu não colocaria essas cores ali na internet, não. Eu não venderia desse jeito. Eu não contrataria esse monte de gente para trabalhar, não. Isso é uma visão de cada um. Mas olha que interessante. Você olha o seu concorrente, aí você começa a ver as coisas que estão dando certo lá com ele, embora você não concorde. Vocês concordam que resultado fala mais do que qualquer outra coisa na vida? Então você pode não concordar com o que o cara fala, você pode não gostar da pessoa, mas o resultado deles fala, mas o cara está crescendo. Isso vai para as mulheres agora. Você pode até achar que ela falou demais, que ela foi exagerada, e até parece, nunca, nem cortando meus pulsos. Uma coisa é fato. Quem conhece esse casal, fala que dá até nojo. Não é assim, conhece eles no jantar, no meio da mídia, porque aí fica fácil. Não, empregados que trabalham dentro da casa deles, que conhecem o casal na intimidade. Ai, gente, que nojo esses dois. Ai, pensa, é tão bonitinho. É isso aí mesmo, viu? Então, é aquela história. Você quer inventar a roda? Sabe? Não quero vender como esse cara, né? Tá dando certo para ele, mas eu quero fazer do meu jeito, eu vou criar aqui. Você quer inventar a roda? Inventa. Eu acredito que existe uma fórmula muito mais inteligente de fazer algo, que é: veja o resultado, deu certo, filho, eu vou copiar esse negócio. Posso até colocar um brilhinho ali a mais, ou tirar um brilhinho se tiver demais, mas eu vou copiar, porque tá ganhando o jogo. É isso. Eu falaria isso. E para finalizar a parte da louça, eu tinha falado para o Júnior lavar a louça quando ele chegasse. Ele foi resolver algo. E aí eu fui tratada ali no sofá sobre, vai lavar você a louça, lembra? Quando ele chegou, ele subindo as escadas, ele falou: você lavou a louça? Falei, lavei, meu querido, não era para lavar? Ele ficou olhando para mim. Poderia ter deixado que eu lavava. Não, eu lavo, não. Eu lavei já. Precisa falar quem que lavou a louça à noite? Eu pedi. Parece bobinho isso que eu estou falando, né, irmãos? Lembra que eu falei que às vezes a gente só recebe aquilo que dá mesmo? Hoje foi a louça. Amanhã é uma outra situação. Que nem essa mulher estava falando, sabe? No outro dia o bombom, no outro dia a flor, no outro dia o jantar, no outro dia, entendeu? É aquelas historinhas que nós ouvimos às vezes na internet e nós achamos assim, ai que idiota. Só que você mesmo na sua casa, você não vive, você não tem esse prazer, você não faz isso, aí você não tem essa resposta, você nem sabe como que é. Então eu finalizaria isso aqui hoje dizendo o seguinte: eu não acho inteligente inventar a roda, eu acho inteligente copiar a roda. Se o homem fizer o papel dele e a mulher fizer o papel dela, a responsabilidade total não é parcial, a nossa que é parcial, a responsabilidade total é de Deus. Por isso que é muito legal quando nós obedecemos algo que Deus manda fazer, porque você vira para ele e fala: agora a bola está no seu pé, Senhor. Sabe qual é a chance de dar errado? 0. Então, irmãos, eu louvo a Deus por tudo que Deus permitiu que eu passasse e hoje está em pé. Então assim, eu agradeço a Deus hoje por ter feito coisas na minha vida que hoje são irrecuperáveis,
mas Ele me deu uma nova oportunidade. Então assim, vamos pegar cada um a nova oportunidade e fazer. Estabelecer os nossos relacionamentos segundo o padrão de Deus. E com certeza, toda a nossa vida prosperará. Porque aí nós estamos colocando a bola no pé de Deus. Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um que está aqui, a família de cada um, a esposa de cada um, a futura esposa de cada um, o futuro esposo de cada um. Porque não existe nada melhor, do que a paz dentro dos seus. E é isso que eu determino na nossa vida, nessa noite aqui, em nome de Jesus, amém?